Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 10 de dezembro, para juntos meditar o Evangelho que a nossa amada Igreja nos propõe. Para isso, iniciemos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Estas são para nós palavra da salvação. Meus irmãos, nós seguimos no tempo do Advento, tempo agora que já se encontra na sua metade. E o que é que esse Evangelho fala para nós a partir do tempo litúrgico que estamos vivendo? Primeiro, os discípulos questionam Jesus colocando um outro personagem. Eles falam: por que os mestres da lei dizem? Então é que eles fazem a pergunta. Os mestres da lei naquela época eram os inteligentes, os sábios, os intérpretes das Sagradas Escrituras. Então os discípulos estavam ali diante do mestre e tiraram a dúvida: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. E se acreditava que antes da vinda do Messias, Elias voltaria e prepararia a casa, digamos assim, prepararia o povo para receber o Messias, o Salvador. Jesus responde dizendo que Elias veio e que ele foi maltratado. Aqui, os discípulos entenderam a quem Jesus se referia, que ele não estava se referindo ao Elias, a pessoa de carne e osso que viveu lá naqueles tempos do Antigo Testamento, lá naqueles tempos do passado, mas que Jesus estava se referindo a um passado bem próximo. No caso, Jesus estava se referindo a João Batista. João Batista, que nós conhecemos como precursor. João Batista, o último dos grandes profetas, e que é o nosso companheiro durante essa jornada do tempo do Advento. Então, feita essa introdução, o que é que isso fala para nós? O que é que nós podemos tirar de meditação neste tempo do Advento para nós? Veja só, veio aquele que iria preparar o povo, que iria preparar as pessoas para receberem o Messias, o Salvador. Ele veio, ele preparou, mas as pessoas fizeram o quê? O maltrataram e o mataram. Às vezes a gente pensa assim: não, eu vou deixar a minha conversão para depois. Não se preocupe. Mais tarde, amanhã, quando eu realmente sentir Cristo, quando eu realmente sentir Deus falando comigo, então eu me converto. Nós geralmente utilizamos essas justificativas, tanto a justificativa do depois, do amanhã, do futuro, quanto a justificativa de que
Mas aqui não era Deus, não era exatamente Deus falando comigo ainda. Aqui não era o Senhor falando comigo, era um profeta, vamos atualizar, era um sacerdote, era um irmão de caminhada, era um amigo, enfim. Nós deixamos para depois, nos enganamos e, na verdade, quando Deus fala conosco, nós o tratamos com a mesma indiferença que tratamos todos aqueles outros representantes dele. Veja só, por que é tão importante nós vivermos bem esse tempo do Advento? O tempo do Advento é um tempo de preparação para a vinda do Senhor. É um tempo onde nós somos convidados a parar e a voltar o nosso coração para Ele, para Deus, para o centro da nossa vida, para o nosso Senhor, para aquele que realmente é o princípio e o fim, é o sentido de tudo. Hoje, nós vivemos no mundo, nós vivemos numa sociedade que é muito dispersa. Nós temos as redes sociais, nós tivemos as eleições, nós temos a Copa do Mundo, nós temos as confraternizações de Natal, nós temos o nosso trabalho que nos dispersa, nós temos também o nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento que nos dispersa, que tira o nosso coração do essencial. Constantemente, diariamente, nós somos bombardeados com dispersões. E isso resulta numa indiferença com Deus. É muito comum nós ouvirmos, ou até mesmo, quem sabe, nós falarmos: eu não consigo escutar Deus. Deus não fala comigo. Eu não sei onde está Deus que não está vendo isso. Mas essas afirmações, elas são erradas, elas não são verdadeiras. Deus está falando sim com você. Deus está sim com você. O seu coração é que não está no lugar certo. O seu coração é que está muito disperso e não consegue escutá-lo. E não se enganem, meus irmãos. Se nós não conseguimos ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, que anunciam a Deus, que falam sobre Deus, que falam dele, nós também não vamos conseguir ouvi-lo. Assim como naquela época, o povo eleito, o povo separado por Deus, o povo instruído, ensinado por Deus, eles não acolheram o precursor, eles não acolheram João Batista e eles o mataram. E, consequentemente, eles também mataram o Cristo. Porque se você não recebe o precursor, você não recebe também o Senhor. Da mesma forma somos nós, que estamos tão mergulhados em tantas dispersões no nosso dia a dia, que não conseguimos ouvir os anúncios diários, constantes de Deus. Então, meus irmãos, vamos aproveitar. O tempo do Advento ainda não acabou. Não importa se você não viveu bem esse tempo até aqui. A partir de hoje, faça esse compromisso de viver bem, de se dedicar à oração, a uma vida de intimidade com Deus. Rompa hoje mesmo com a indiferença do teu coração com o Senhor. Se volte para Ele. Não perca uma mínima oportunidade de estar na presença dEle. Roguemos a intercessão da Virgem Maria, que ela nos ensine a sempre estar com o coração unido ao coração de Cristo, a não deixar que as preocupações, as aflições do dia a dia nos tirem do essencial. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.